Forte abraço para você que nos acompanha pela FGF TV. Tá na hora do Goianão. Você acompanha a partir de agora o que de melhor aconteceu na rodada de número 7 da primeira fase do Campeonato Estadual do Campeonato Goiano, nessa parceria da FGF TV com a TBO. A rodada de número 7 começou nesta quarta-feira. Nós tivemos a realização de várias partidas e você acompanha a partir de agora na tela jogos realizados nesta quarta-feira pela 7ª rodada e teve a sua conclusão na quinta-feira. Vamos aos jogos da rodada. Na quarta-feira, às 19h30, no estádio Ferreirão, na cidade de Iporá, o Iporá venceu a segunda consecutiva. Tinha vencido o Vila Nova e agora a vítima foi o Craque 2-0. Um pouco mais tarde, às 19h30, no Valdeir José de Oliveira, na cidade de Goianésia, o Goianésia goleou a Jataiense por 4-1. No Divino Garcia Rosa, na cidade de Goiatuba, o Goiatuba acabou perdendo para o Atlético 2-0 e se complicando na briga para fugir da zona de rebaixamento. Já o Vila Nova bateu a Aparecidense no Onésio Brasileiro Alvarenga pelo placar de 2-0. E outro que anda se complicando nesta primeira fase do Campeonato Estadual é o Grêmio Anápolis. O atual campeão, jogando no estádio Jonas Duarte, perdeu para o Anápolis por 1-0. A rodada foi concluída nesta quinta-feira no estádio da Serrinha. A bola rolou às 19h30 com vitória do Goiás por 2-0 sobre a equipe do Morrinhos. Após a rodada, nós vamos conferir como ficou a tabela de classificação do Campeonato Estadual. Lembrando que todos os jogos são transmitidos ao vivo pelos canais Eleven Esportes. Vamos conferir como ficou a classificação no Grupo A do Campeonato Estadual do Campeonato Goiano. O Grupo A tem o Goiás na liderança, 14 pontos com 66,6% de aproveitamento, mesmo aproveitamento do vice-líder, o Anápolis, que tem também 14 pontos. Na terceira posição aparece o Goianésia com 7 pontos. O Morrinhos vem na sequência, na quarta, com o mesmo número de pontos, 7. A Jataiense é a quinta colocada com 6, mesmo número do Grêmio Anápolis, esta classificação do Grupo A. Vamos conferir agora como ficou a classificação no Grupo B do Campeonato Estadual. O Atlético tem a melhor campanha até o momento, é o melhor time do Campeonato Estadual. É o primeiro colocado com 15 pontos, seguido do Vila Nova, com apenas 13 pontos na tabela. O Vila Nova e o Atlético se enfrentam na próxima rodada. O Craque é o terceiro colocado, subiu de produção, vem melhorando apesar da derrota contra a equipe do Iporá, permanece ali na terceira posição com 10 pontos. A Aparecidense é a quarta com 8, mesmo número de pontos do Iporá, o quinto colocado. Já o Goiatuba é o lanterna do grupo, tem apenas 5 pontos conquistados até o momento dentro do campeonato estadual. Você acompanhando através da FGF TV, está na hora do Goianão. A partir de agora, nós vamos exibir os gols, o que de melhor aconteceu na rodada. Vamos direto para o estádio Ferreirão, na cidade de Iporá, onde o Iporá venceu a segunda consecutiva. A vítima dessa vez foi o Craque de Catalão. Vamos aos gols. 10 minutos do primeiro tempo. 0 para Iporá, 0 para a equipe do Craque. É escanteio. Quem se projeta é o Ramon para fazer a cobrança. Vai ter bola na área do Craque. Foi daí que saiu o primeiro gol, hein? Exatamente. A bola vem para a área. Gol! De escanteio, e o Cláudio Melo dizia, foi daí que saiu o primeiro gol contra a equipe do Vila. Jogo, linha de fundo, pintou, cruzamento, vai tentar o gol, gol! Contra! Do Iporá! Gol
falha do zagueiro, número 4, Alagoano. O futebol tem dessas coisas, né? O Iporá começou mal o campeonato estadual, fez a mudança no comando técnico e começa a se achar dentro da competição. Tem jogo importante no final de semana nessa briga, nessa luta contra o rebaixamento. De Iporá, nós vamos para o Valdeir José de Oliveira, na cidade de Goianésia, onde o Goianésia aplicou uma goleada 4-1 para cima da Jataiense. Vamos conferir os gols, 5 nesta partida em Goianésia. Vai autorizar? Ali está conversando com o pessoal dentro da grande área. Agora sim, o Rezende. A bola viajou. Subiu o livro de marcação. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Projeto Torcida Legal, uma jogada de craque do governo de Goianésia. Autorizou o árbitro. A bola vai saindo, olha o goleiro. O que é que ele fez? Soltou, bateu! Gol! Joãozinho! Rada, o Goianésia vai no contra-ataque. Jonathan lançou para Joãozinho, agora não está impedido não, lá vai Joãozinho. Chegou para a zaga, tocou para a chegada do Bruninho, para Joãozinho, bolão, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Sabe de quem? Joãozinho! Lançou para a área. Olha o goleiro. Ele marca pênalti. Goleiro Ricardo Vilar fica paradão no gol. Correu, bateu, forte gol! É da Jataiense. Ickson. Marcelinho e ficar fazendo a vez do Luceno ali. Olha, Marcelinho vai chamar para dançar, bateu cruzado, bateu pro gol. Gol! Se fosse domingo, pedia música no Fantástico. Ele. Que apresentação do Joãozinho, hein? Campeonato estadual que tem apresentado boas alternativas técnicas, alguns jogadores bastante interessantes nesta primeira fase do Goianão 2022, 1xBet. Análise da partida vem da cidade de Goianésia. O comentarista Júnior Fleury faz uma análise daquilo que foi a vitória importante que dá moral para o Goianésia na sequência do campeonato. Faltam 3 rodadas para o final desta primeira fase. E crescer nesse momento é muito importante. Um abraço, Júnior. Olá, amigos ligados no Tá Na Hora do Goianão. Jogo bom aqui na cidade de Goianésia, no Valdeir José de Oliveira. Vitória do Goianésia, 4-1 para cima da Jataiense. Era o jogo dos desesperados. A Jataiense começou o jogo bem. Os primeiros 20 minutos conseguiu controlar o jogo, mas não fez esse domínio transformar em perigo de gol. Só deu um chute a gol. E aí o Goianésia começou a gostar do jogo. A Jataiense abdicou de jogar. O Goianésia foi lá e abriu o placar num gol do zagueiro Marcelo Xavier. Depois fez o 2-0 numa falha do goleiro Rodrigo, que o Joãozinho foi lá, aproveitou e fez o seu primeiro na partida. E o prata da casa, o garoto Bruninho, entrou no jogo, deu um lindo passe pro Joãozinho fazer o seu segundo gol, terceiro. Selou 3-0 o primeiro tempo. Aí o Goianésia voltou para o segundo tempo só para administrar a partida e foi levando no banho-maria. Até que aos 27 minutos, um apagão na cidade de Goianésia. Acabou a energia. Na volta, a Jataiense volta melhor e faz 1-0. O primeiro gol dela, 3-1, com o pênalti do Ickson. Mas aí o Goianésia mais uma vez vai lá e joga um balde de água fria. O time do Goianésia faz o quarto, o terceiro do Joãozinho, num lance individual, batendo cruzado e sela o caixão. Esse é o comentarista Júnior Fleury com análise daquilo que foi a vitória importante do Goianésia, né, na reta final do campeonato estadual, que dá moral para o time do Goianésia para seguir nesse campeonato estadual brigando por algo mais. O campeonato é muito equilibrado, né? A linha
entre aqueles que vão se classificar à próxima fase e os que serão rebaixados, ela é muito próxima. Então, não tem nada definido ainda dentro do campeonato estadual. Permanecemos ainda no interior do estado. Nós tivemos no Divino Garcia Rosa, lá na cidade de Goiatuba, linda praça esportiva. Mas o Goiatuba acabou perdendo. 2-0 foi o placar, sem muito esforço por parte do Atlético Goianiense. Ofensivo da equipe do Goiatuba, e ela vai sobrar dentro da grande área com o goleiro Bruno Golaço. Aperta a marcação. O Eduardo Tomás está marcando ali o lance. 2 toques. 2 toques. Olha aí, a informação do Felipe André. Lance que preocupa nesse momento o torcedor do Goiatuba, o torcedor do Azulão do Sul. Jogadores do Atlético conversam com o Eduardo Tomás. Nós estamos observando através das imagens dos canais Eleven Esportes. Ele pegou com a mão, viu? Se pegou, ele não poderia ter pego, né? 21 jogados, primeiro tempo no Divino Garcia Rosa. 0-0 ao placar. 7ª rodada do Campeonato Estadual. Eduardo Tomás autorizado na batida. Brian Montenegro. Gol! Do Atlético. Congestionamento formado dentro da grande área. Apreensivo o torcedor em pé nas arquibancadas do Divino Garcia Rosa. Olha o toque de cabeça. Gol! Gol! Do Atlético, gol do Dragão. Gol de Wanderson, zagueiro, camisa número 3. Muito bem, você acompanhou aí os gols da boa vitória do Atlético sobre o Goiatuba pelo placar de 2-0. O Atlético que usou aí um time bastante alternativo, né? Com várias mudanças, várias alterações sendo processadas na equipe do Atlético pelo técnico Eduardo Souza, fazendo testes também, testando o Atlético, já que o Atlético, né, não tem problema com relação à classificação à próxima fase do campeonato estadual. Muito bem, saímos de Goiatuba e vamos à Aparecida de Goiânia. O Vila Nova, no duelo da região metropolitana da capital, levou a melhor e bateu a Aparecidense, que começa a correr perigo, ou seja, riscos dentro do campeonato estadual. Vamos aos gols. A rodada teve ontem ainda no Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. O Grêmio Anápolis, que é o atual campeão estadual, está sofrendo demais em 2022. Inclusive, ameaçado pela zona de rebaixamento. Final de jogo, 1 para o Anápolis, 0 para o Grêmio. Vamos acompanhar o gol da partida. Da falta, aliás, que não foi uma falta, né? O lance que aconteceu em que o jogador do Grêmio Anápolis caiu, o atacante Alex, ele chamou aqui o Vandinho, nas proximidades da linha divisória do gramado, chamou o Vandinho, chamou também o jogador Renan, conversou muito com eles. Lá vai o Galo, depois olha que jogada bonita, Marlon, cruzamento rasteiro, ela bate no Kaique, o Anápolis vai fazer! Gol do Galo! Vandinho, camisa número 7, abre o placar no estádio Jonas Duarte. Fernando Faria narrou a vitória, mais uma, né, do Anápolis, que já está teoricamente classificado para a próxima fase do campeonato estadual. Se você observar, nós temos o Atlético, Vila Nova, Anápolis e Goiás
né, já teoricamente garantidos na próxima fase do campeonato estadual. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, faltam 3 rodadas para o final da fase de classificação. Vamos à análise da partida da vitória tricolor no confronto contra o outro time da cidade, o Grêmio Anápolis, do comentarista Evaristo Pereira. Um abraço, Evaristo. Bom dia para você, aos nossos queridos amigos, muito bom dia. Ontem o Grêmio Anápolis, o time que estava invicto na competição, 6 pontos ganhos, oriundos de 6 resultados iguais, ou seja, 6 empates. A equipe acabou perdendo essa invencibilidade diante do Anápolis pelo placar de 1-0. O Vandinho fez o gol da equipe tricolor após uma boa jogada ainda no primeiro tempo pelo setor de direita com o Marlon, posteriormente o Kaique. A bola sobrou para ele em condições de fazer o gol, ele fez Anápolis 1-0. Olha, foi um jogo pegado do início ao fim, o Grêmio Anápolis tentando de todas as formas empatar a partida, mas faltou um pouco de condicionamento físico dos seus jogadores, exatamente porque o técnico já tinha feito 5 substituições e os jogadores começaram a ter cãibras. 4 ou 5 jogadores tiveram cãibras e aí a situação ficou complicada. O Anápolis conseguiu essa vitória, 14 pontos na competição, até agora liderando então a sua chave no Campeonato Goiano e vai jogar no próximo domingo diante do Morrinhos no estádio Jonas Duarte, podendo inclusive até concretizar a sua classificação outra fase do campeonato, enquanto que o Grêmio Anápolis vai jogar fora de casa contra o Goianésia, correndo o risco inclusive até de rebaixamento. Um abração a todos e até a próxima. Muito bem, esse é o Evaristo Pereira que fez análise da vitória do Anápolis. Ele disse líder do grupo, era líder até ontem, porque ontem outros times do grupo jogaram, no caso Goiás e Morrinhos. E o Goiás venceu, chegou à mesma pontuação do Anápolis, mas tem uma campanha melhor e por critérios de desempate, o Goiás é o líder da competição. Já que falamos de Goiás, vamos acompanhar os gols ontem na Serrinha. Bom duelo entre Goiás e Morrinhos, com a narração de Fernando Faria. Ali no meio, Caio Vinícius. Deixou na esquerda com o Arthur. Aí o Vinícius. Encara sempre a marcação. Deixou com Caio Vinícius. Aí Elvis levantou para a área. Furou a defesa. Gol do Goiás. Caio Vinícius. No vacilo da defesa do Morrinhos, Caio Vinícius mandou para a rede, abrindo o placar aqui no estádio da Serrinha em Goiânia. Uma vez, tá vencendo 1-0, vai trabalhando, arranca Maguinho, dali ele faz o cruzamento, Apodi, gol! Apodi aumenta para o time esmeraldino, você vê a arrancada. Maguinho cruza, ela toca na defesa. Apodi chega desviando como matador. Amplia para o Goiás aqui no estádio da Serrinha. É, vitória importante do Goiás. O Goiás que no primeiro tempo não foi bem diante do Morrinhos, não foi bem no primeiro tempo também contra a equipe do Goianésia, mas no segundo tempo conseguiu a vitória importante que já antecipa a classificação do Goiás para a próxima fase do campeonato estadual. Vamos à análise da partida. O Fernando Faria comenta a vitória esmeraldina pelo placar de 2-0 ontem no estádio Ailê Pinheiro em Goiânia. Ontem acompanhei a vitória do Goiás, merecida 2-0 diante do Morrinhos, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Goiano, segunda rodada concluída. O Goiás que construiu o placar no segundo tempo, na primeira etapa, jogo de muito equilíbrio. Destaque para o Roniel na equipe do Morrinhos, jogador de muita habilidade, e Elvis no Goiás. Foi realmente um confronto muito bom no estádio da Serrinha.
que o Goiás conseguiu vencer e conseguiu se classificar. Caio Vinícius teve uma boa atuação, foi o melhor jogador em campo no time esmeraldino. O time do Goiás, com a vitória, chega a 14 pontos, assume a liderança do Grupo A do Campeonato Goiano, passa à frente do Anápolis e junto com o Anápolis está classificado. O público compareceu no estádio da Serrinha para ver um bom espetáculo que eu tive o prazer de acompanhar pela Eleven Esportes. Goiás, que volta a campo no próximo domingo contra a Jataiense, pode ter até algumas mudanças para esse jogo. O time já classificado, o técnico do Goiás, o Glauber Ramos, pode até começar a poupar, fazer um giro no elenco do Goiás. Alguns jogadores até saíram de campo ontem muito cansados, caso de Vinícius, que sentiu cãibra no segundo tempo e teve que ser substituído. Um abraço para vocês. Esse é o Fernando Faria, né, que trouxe análise da boa vitória do Goiás. Essa é a tendência, né, nessas últimas rodadas. Essas equipes que já estão classificadas matematicamente ou teoricamente classificadas, né, no caso dos chamados grandes, né, Goiás, Vila e Atlético, devem já fazer, né, algumas mudanças, poupar, fazer experiências nesta reta final da primeira fase do campeonato estadual. O Atlético já fez isso contra a equipe do Goiatuba, mas deve colocar o time titular no clássico contra o Vila Nova, que acontece neste sábado. Vamos então aproveitar e acompanhar a próxima rodada, a rodada de número 8 da primeira fase do campeonato estadual, da fase de classificação. A rodada tem jogo no sábado e os demais ou as demais partidas serão realizadas no domingo. Olha só, 16 horas e 30 minutos, estádio Antônio Ascioli. Há muita expectativa para ver o que vai acontecer nesse jogo, porque os times vêm bem nesta fase de classificação. Atlético e Vila Nova, estádio Antônio Ascioli, com transmissão dos canais Eleven Esportes. No domingo, nós teremos a conclusão da rodada com a realização de mais 5 partidas. Às 15 horas e 30 minutos, o Goiás vai ao estádio Arapucão enfrentar a Jataiense. E a tendência é que o Goiás leve um time alternativo com mudanças para esse confronto, já que está classificado e está pensando, né, na estreia na Copa do Brasil. A Jataiense vem de uma bela partida, de uma goleada de 4, aliás, de uma derrota para o Goianésia pelo placar de 4-1 e começa, né, a conviver com o fantasma do rebaixamento. Às 16 horas, no Jonas Duarte, o Anápolis, que precisa só apenas carimbar sua classificação na próxima fase, vai enfrentar o Morrinhos, que vem de derrota para o time do Goiás. E ainda às 16 horas, nós teremos mais 2 partidas. No Valdeir José de Oliveira, o Goianésia, que aplicou goleada sobre a equipe da Jataiense, pega o Grêmio Anápolis, que ainda não venceu na competição. E o Craque joga no Genervino da Fonseca contra a Aparecidense. 2 times aí que precisam de vitória, principalmente a Aparecidense, que vem tropeçando nesta fase de classificação do Campeonato Goiano. Às 19 horas, o fechamento da rodada, a conclusão com Goiatuba e Iporá no Divino Garcia Rosa. Outra briga, outro confronto que envolve luta para permanência na elite do futebol goiano. Portanto, esses são os jogos. Terceira rodada do segundo turno da primeira fase ou 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. Está na hora do Goianão, você acompanha através da FGF TV nessa parceria com a TBO, com imagens e transmissões dos jogos ao vivo pelos canais Eleven Esportes. Obrigado a você, vamos ficar na expectativa para sabermos aquilo que acontece no final de semana no Campeonato Estadual. Um abraço e até o próximo encontro.